Tem uma criança para apresentar? Algum pai que trouxe criança? Você que tem criança até 13 anos, já tem aqui uma criança. Pois venha, você que trouxe seu filho para consagrar o Senhor. Nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos elas ao Senhor. Nós vamos descer. E o pastor Marcos, se tiver mais alguma criança, você pode trazer seu filho para nós consagrarmos ao Senhor. Senhor, toma a vida do Pedro Lucas, nós abençoamos ele, consagramos ele ao Senhor nessa manhã, entregamos esse menino em tuas mãos e peço a tua bênção, a tua proteção, o sangue de Jesus sobre o Pedro, Senhor, que ele possa agora ser guardado e que todos os dias da vida do Pedro ele viva para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, toma essa mãe, eu peço sobre ela sabedoria, a tua graça para criar o seu filho, Senhor, no teu caminho, na tua presença, que o Senhor fortaleça ela em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga, Deus é bom. Irmãos, nós estamos agora em fevereiro, né? Semana passada era janeiro, né? Fala para o seu irmão que está ao lado, é fevereiro, se liga aí. Hoje é o primeiro domingo de fevereiro. A semana passada eu coloquei uma vela. Quase que eu ia devolver a vela aqui. Para a gente ficar ligado que o tempo está o quê? Passando. O tempo está passando, meu irmão. E você precisa ficar ligado no tempo de Deus na sua vida. Para que você possa cumprir tudo que está no coração do Senhor. Então, semana passada eu não consegui, né, pregar essa mensagem. Mas entendi que Deus queria realmente que eu falasse aquilo que eu falei a semana passada. Que nós mudássemos o nosso foco. Quem está melhorando na vida devocional? Aqui, diga amém. Melhore mesmo, né? Eu prometi que eu ia mandar para vocês o plano de leitura. Mas eu errei, irmãos. Adriano não está lendo 7 capítulos por dia, não. Ele está lendo 14 capítulos por dia. Então eu achei muito. Então eu vou pegar aqui no escritório da igreja o plano de leitura de 6 capítulos, né, que você lê por dia. E você pode ler então a Bíblia no ano 2 vezes. E vou mandar aquele plano simples mesmo, que você lê 4 capítulos por dia. E você lê a Bíblia. Desculpe aqui meu aparelho que está me machucando. Então, você lê a Bíblia uma vez no ano. Então, se você estiver lendo a Bíblia 4 capítulos por dia, o ano todo você vai conseguir ler a Bíblia uma vez. Se você estiver lendo 6 capítulos por dia, 2 vezes. Então, quero te empolgar a todo dia tirar tempo com Deus. Quem está conseguindo aí tirar tempo com Deus? Diga amém. Então, que bom que você está conseguindo. Se você não está conseguindo tirar tempo com Deus todo dia, faz isso a partir de hoje. Quando chegar em casa, separa um tempinho, né? Eu me lembro quando eu comecei na minha vida espiritual a orar. Eu comecei com 5 minutos, irmãos. Foi um plano de oração que eu vi Valnice Milhomens, né? Que hoje é apóstola, na época era a pastora Valnice, e isso me inspirou. E eu me lembro que eu peguei era um relógiozinho assim, para orar 5 minutos. Gente, eu orei tanto, por tudo que tu imaginar na face da terra, só deu 2 minutos. Eu não sabia o que fazer, continuei lá, até completar os 5 minutos. Aqueles 5 minutos parecia uma eternidade. No outro dia, eu continuei no mesmo lugarzinho. Lá em casa eram 10 filhos. Não tinha um lugar de oração, só tinha eu de crente. Ninguém era crente, imagina o preço que eu paguei. Aí eu tive uma ideia. Eu me acordava cedinho, ia atrás do sofá. Me escondia atrás do sofá lá na sala e ia fazer meu tempo com Deus. E eu ia orar e ler a Bíblia. Escondido, porque não tinha lá. Depois eu consegui outro lugar, a garagem. Todo mundo ia assistir novela e eu fechava o portão e ficava lá na garagem para buscar o Senhor. Mas eu comecei com 5 minutos. No começo eu não conseguia nem 5, mas eu fui perseverando. Todo dia eu ia para aquele lugar. Você na sua casa, escolha um lugar. Pode ser o quintal, pode ser o banheiro. Tem gente que gosta de ficar lá 40 minutos no banheiro. Lá em casa é assim, né? Aí eu leva livro, né? Ficam lá. Não importa o lugar.
o que é importante, que você escolha um lugarzinho para que você faça seu tempo com Deus, todo dia. Começa com 5 minutos, né? Leia a palavra, né? Tá começando a ler a Bíblia. Os novos convertidos, eles têm muita fome, né? Ler 30 capítulos, né? É bom demais. Uma vez eu fiz uma disputa com uma amiga minha. Nós fomos ler a Bíblia, passamos o dia ali na Bíblia. A gente leu 60 capítulos, irmãos. Que coisa maravilhosa. Passamos o dia lendo a Bíblia. É tão bom isso. Sabe, irmãos? A Bíblia faz a gente o quê? Crescer e mudar. Somos transformados de acordo com o nosso entendimento. Um crente que não lê a Bíblia não muda. Paulo disse lá em Romanos 12, somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, quero te incentivar. Gasta tempo lendo a palavra. Depois, pastora, eu tenho um tempo só de 1 hora. Então, em 1 hora, pega o teu celular, coloca canções de adoração, passa um tempo adorando, ora pelas pessoas, ora pela sua família, ora por você. E depois, se é meia hora que você vai ficar adorando, passe meia hora com a palavra. Se é 10 minutos, 5 minutos você ora, você adora, você busca o Senhor, intercede pelas pessoas e 5 minutos com a palavra. Estão entendendo isso? Então, no seu tempo a sós, você deve gastar tempo com a palavra, deve orar por você, pelas pessoas e também deve adorar o Senhor. Começa o dia dando bom dia para Deus, né? Começa o dia adorando, orando em línguas. Vai fazer você crescer muito, né? Por que eu estou falando sobre isso? Semana passada eu comecei a falar sobre o que é a vida. E eu só fiquei nisso, não foi, irmãos? Nessa partezinha aí, depois fui falar outras coisas, mas que achei muito necessário. Mas hoje, eu vou falar sobre 3 coisas que a Bíblia diz sobre o que é a vida. A pergunta que eu fiz, eu pedi para Eduardo colocar aí, é como você vê sua vida? E eu fiz essa mesma pergunta a semana passada. Como você vê sua vida? Então, nós já respondemos a semana passada. Então, eu quero falar como Deus vê a vida. O que é que a Bíblia diz sobre esse tempo que a gente passa aqui na terra? Vocês sabem, lá no Salmo 90, escrito por Moisés, homem de Deus. Acho tão lindo, né? Quando Deus se refere a Moisés. Depois olha lá em cima, no Salmo 90, diz Moisés, homem de Deus. Meu Deus, que lindo, né? Deus falar assim de um servo dele, né? Quando Deus pensa em você, o que é que Ele fala? O que é que Ele diz sobre você? E nós temos, né, o dever, irmãos, de cada dia querer melhorar. Eu estou decidida, eu quero melhorar. Você quer melhorar? Isso não significa que a gente não erre. Ai, meu Deus, parece que quando a gente decide melhorar, parece que os erros aumentam, irmãos. Sabia disso? É só para desanimar a gente, mas sabe uma coisa? Não importa. Quando a gente decide que quer crescer, que quer melhorar, está decidido, amém? Mesmo errando, a gente vai lá e conserta e caminha para frente. Vai lá, conserta e caminha para frente. Então, nós precisamos entender, lá no Salmo 90, que a Bíblia diz que o homem vive, né, mais ou menos até 80 anos. Depois disso é canseira e enfado. Tem pessoas que chegam a 90, saudáveis, mas você percebe que é uma exceção, sim ou não? Não é todo mundo que chega a 90 anos. Tem gente que chega a 100 anos? Sim, muito poucas. Pouquíssimas pessoas você conhece que fizeram 100 anos saudáveis. Pouquíssimas, irmãos. Então, a média da vida é até 80 anos. Depois dos 80, tem gente que tem uma boa vida, chega até os 90, mas nós temos que calcular, meu Deus, eu tenho tantos anos, como é que eu estou gastando a minha vida? Alguns de vocês têm 13, 14, outros têm menos, mas outros já estão mais maduros. Tem uns que estão na casa dos 30 aqui, outros dos 40, outros dos 50, outros estão na casa dos 60. Nós temos que contar os nossos dias. Salmo 90 diz que nós devemos contar os dias para que a gente alcance um coração sábio. Por quê?
para a gente não viver de qualquer jeito. Né? Semana passada eu li aqui Efésios 5, se eu não me engano, versículo de 15 ao 17, que fala Paulo dizendo, olha, preste atenção como você vive. Efésios 5, 15 a 17. Coloque aí, por favor, esse slide. Eu coloquei a semana passada, mas só porque eu quero entrar no tema. É o terceiro slide, se não me engano. O segundo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender com a vontade do Senhor. Então, esse é o conselho de Deus para mim e para você. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então, o que é que Deus fala sobre a vida? Por que eu devo ter cuidado? Para eu não viver de qualquer jeito, perdendo tempo, porque a vida passa muito rápido. Então, eu tenho que entender, há um propósito de eu estar vivo hoje. Então, eu preciso viver da melhor maneira. Quando a Bíblia fala sobre a vida, a primeira coisa que Deus fala é que a vida é um teste. A vida é um teste. A Bíblia está cheia, irmãos, de exemplos de pessoas que foram testadas em seu caráter, em sua fé, na sua obediência, no seu amor por Deus, na honestidade, na lealdade. Diga comigo, a vida é um teste. Então eu quero que você entenda. Olhe para mim. Nós estamos em fevereiro. Talvez sua vida não mudou em nada. Mudou o ano e nada mudou. Mas eu quero te dizer, a primeira mudança que tem que acontecer é dentro de você. Às vezes, as circunstâncias não mudam. Os problemas estão ali. E para que as coisas mudem, não depende de você, são a intervenção de Deus. Mas de uma coisa eu quero te dizer, mude você. Se você não consegue mudar as circunstâncias, aquilo que for possível você mudar, amém. Né? Se for pecado, pare de pecar. Isso você pode fazer. Né? Se é fofocar, pare de fofocar. Se é mentir, pare de mentir. Se é roubar, pare de roubar. Então tem coisas que vão mudar se você mudar. Estão entendendo isso? Então, o ano 2019 não vai trazer mudanças para você. Porque ano nenhum, mudança de calendário não tem poder de mudar nossas vidas. Mas nós temos o poder de escolher mudar as nossas vidas. Em primeiro lugar, buscando a Deus. Mudar sozinho a gente não consegue, é impossível, sim ou não? Sim, porque senão a gente já tinha mudado. Mas buscando a Deus, tendo entendimento do que é a vida. A vida é um teste. Todos os dias eu e você somos testados. E às vezes as coisas não mudam para nós. No nosso casamento não muda nada. Nas finanças não muda nada. Na vida profissional não muda nada. No relacionamento familiar não muda nada, nem no casamento, nem com os filhos, é só problema. Sabe por quê? Porque você não mudou as suas posturas. Quando vem os testes, você erra na mesma área, do mesmo jeito, comete as mesmas atitudes erradas. Uma vez nós encontramos uma menina, ela disse, pastor, por mim, estou endividada, tal. Sempre ela falava assim. E um dia nós chegamos para ela, irmã, para de comprar. Aí tem gente que diz, eu sou dizimista fiel, eu dou dízimo, eu já dei minha oferta de primícias, já honrei o Senhor, dando primeiro. Todo mês, pastora, antes de pagar com qualquer coisa, eu separo minha oferta de primícias, eu separo meu dízimo. Mas eu só vivo endividado. Ô irmãos, não é culpa de Deus, é tua culpa. Porque tu não para de comprar. Eu estou errada, irmãos? Estou certa? Gente, Deus não faz dívida por você. É você que sai da sua casa, pega o seu cartão de crédito e vai lá
E se endivida. E depois fica culpando a Deus. E a primeira coisa que você faz é pecar contra o Senhor, sendo infiel no dízimo. Como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Seja fiel ao Senhor no seu dízimo e oferta. E administre bem suas finanças. Pare de comprar. Passe 6 meses só pagando. E aí esse ano vai ser diferente para você. Quem está entendendo aqui, diga amém. Aí você diz, meu Deus, prosperei. Tu prosperou primeiro porque tu fosse fiel a Deus. Quem não é fiel a Deus no dízimo nas ofertas, não prospera porque tudo que ganha parece que entra num saco furado. Você não vê uma pessoa prosperando. É só prejuízo ali, prejuízo aqui, prejuízo. Por quê? Porque autorizou o gafanhoto devorador entrar na sua vida, na sua casa, por causa da infidelidade. Mas Deus disse que quando somos fiéis, Ele repreende o devorador. E aí, há proteção em sua casa. Ah, mas não, mesmo você não, fiel, não teve proteção. Não importa, eu vou ser fiel. Fiel é uma decisão, fiel é uma escolha, amém, irmãos? Eu escolho ser fiel a Deus. Quem escolhe ser fiel ao Senhor? Então, esse ano, para você ter novidades, ser um ano novo, tem que ter mudanças de posturas. Porque a vida é um teste. Vai vir testes para você. Vai vir teste para ver como você vai reagir com seu marido, se vai continuar brigando, se vai continuar murmuradora. Vai vir teste para você, marido, para ver se você vai ser grosseiro com sua mulher, se você vai ser grosseiro com seus filhos. E a sua postura, se você continuar tendo as mesmas reações, nada vai mudar esse ano. Não tem jejum que faça a sua vida mudar. Porque não só é jejuar, irmãos. Jejum é algo sobrenatural que nos dá entendimento, sabedoria, força. Por isso devemos jejuar sempre. O jejum tem que ser uma disciplina para nós. Diária, semanal. Viver uma vida consagrada. Mas só isso não é suficiente. Você jejua para se fortalecer no Senhor, mas tem que ter atitudes de mudança, de posturas. Como é que meu casamento vai melhorar? Você mudando. Como você era? Muito grosseiro. Eu era um cavalo, pastor. Eu não sei fazer aquele negocinho do cavalo, né? Faz de conta que você ouviu, né? Mas deixe de ser. Eu quero, Senhor, ser um marido parecido com Jesus. Me ajude, Senhor. Se tiver sem paciência, se tranca no teu quarto. Vai buscar a Deus. A mulher, meu Deus, eu não vou ser mais uma mulher murmuradora que briga por tudo. Me ajude, Senhor. Sim, querido. Ah, tá certo. Olha que gentileza. Esforço. Ninguém muda sem esforço. Não é fácil mudar. É fácil? De jeito nenhum. Exige de nós disciplina, esforço. A vida é um teste. Somos testados. Ah, eu quero crescer em Deus. Mas você não pega a sua Bíblia para ler. Tu vai crescer? Está te enganando, meu irmão. Tu não vai crescer nada. Quer crescer em Deus? Separa todo dia, tem para sós com Deus. E todo dia vai vir um teste. Tu vai acordar atrasado para o trabalho, tu vai acordar cansado, sem vontade nenhuma de ler, sem vontade nenhuma. E você vai vencendo a você mesmo. Ah, eu vou orar. Eu disse que esse ano eu ia crescer. Então estou sem vontade. Vai agora. Aí você manda em você e você vai. Vai. Você ajoelha. Aí você se ajoelha sem querer. Mande em você, porque você nasceu de novo. Você é uma nova criatura, amém? O velho homem, você deve colocar ele no lugar dele. Não vai mandar na sua vida. Então a vida é um teste. Está cheia de testes. E olhe, só experimenta coisas novas quem passa nos testes. Eu nunca vi pessoas experimentando um novo tempo, novas coisas sem passar. Impossível. Quem não passa, tudo se repete, sim ou não? Os mesmos problemas, as mesmas reações erradas, as mesmas atitudes, nada muda. Para experimentar um novo tempo, tem que haver mudanças de atitudes. Gente que não muda em nada. Observe se você está mudando. Quais são as posturas que em janeiro você não conseguiu mudar?
Hoje é dia 3 de fevereiro. Observa. Quais são os erros que não saem? Ah, meu irmão, toma a decisão. Eu vou mudar sim. E se falhar, pede perdão, mas continua. Abner, meu filho mais novo, ele mudou de escola porque ele foi aprovado na escola dele. Mudou de série. E disse, mãe, eu quero que você me coloque numa nova escola. E ele está estudando nova escola. Aí ele está empolgadíssimo. Ai, como é bom, mãe. Meu Deus, como é bom. Gente, coisa nova é só quem é aprovado. Quem não é aprovado, que só é reprovado, tudo se repete. Quem está entendendo, diga amém. Então, não se engane. As coisas não vão mudar para você. Tudo vai ficar igual. Os mesmos problemas. Só vai mudar se você mudar. Quem entendeu, diga amém. Se você tomar a decisão de mudar, todo dia. E olhe, não é uma mudança apenas no domingo. Não é uma mudança apenas no dia da ceia. Não. Experimentar o novo de Deus é ser aprovado nos testes diários. Casamento, para ser bom, é testado. E quando eu erro, eu peço perdão e decido mudar. E as coisas então vão começar a melhorar para mim. Porque eu quero te dizer, o tempo está passando. E tem gente que está esperando que uma fadinha venha com uma varinha mágica. Sua vida mudou. Não existe isso. Existe decisões diárias. E aí você vê, Abraão, para ser conhecido como o pai da fé, foi testado, foi provado e foi aprovado. Em Gênesis 22, eu não vou ler, mas você pode anotar aí. Gênesis 22, 1 e 2. Deus provou o coração de Abraão. Ele foi testado e ele foi aprovado. E quando Abraão ofereceu seu filho, e ele estava pronto para matar o próprio filho, Deus disse, pare. Agora eu sei que você me teme, porque você me obedeceu, não me negaste. Portanto, serás pai de nações. Irmãos, ele só se tornou esse grande homem de Deus porque ele foi aprovado. José, eu estava lendo esses dias sobre José. Meu Deus, quanto teste na vida de José. Quem já leu aqui a vida de José do Egito? Gênesis 39. Aquele rapaz foi testado. Acredito muito, irmãos, que aquele rapaz era um homem de oração. E quando você vê, depois de 13 anos, quando ele tinha 30 anos, ele foi levado escravo com 17, quando ele tinha 30 anos. 13 anos se passaram, só de teste. 13 anos de teste. Como escravo, ele era o melhor. Sempre aprovado. Aí não era mais um escravo, ele agora era o mordomo da casa do seu senhor Potifar. E aquele homem viu, tudo que esse menino faz, prospera. Esse rapaz vai administrar toda a minha casa. E José administrava com excelência. E aí, Potifar enriqueceu. Só que a esposa de Potifar, a Patifa, ela... Tô brincando, viu, irmãos? Ela pegou, montou um esquema para fazer aquele rapaz pecar. Imagino que ela era bonitona, viu? Imagina no palácio, todo tipo de creme. Aquela mulher montou uma cena para seduzir José. E José, que homem temente. Irmãos, aquela mulher tirou a roupa na frente daquele homem e ele saiu correndo. E saiu com tanta pressa que ficou a roupa dele lá com a mulher e ele saiu fugindo. E sabe onde foi ele parar? Na prisão, quase ele morre por causa da sua fidelidade.
Tem gente que diz, não vale a pena ser fiel, a gente faz tudo certo e a gente não tem recompensa, é só problema, problema. Eu, sabe uma coisa, eu me cansei de ser besta, não vou mais ser fiel não. Ô irmão, não faça isso. A recompensa para quem é fiel. Talvez você não esteja sendo recompensado agora, porque ainda não chegou o seu tempo. Mas o caráter está sendo tratado. E José não entendeu. Meu Deus, por que o Senhor me permitiu estar aqui nessa prisão? 2 anos ficou lá, esquecido. Ele ainda tinha o padeiro e o copeiro, quando ele foi levado preso. José era incrível, irmãos. Pense num homem fiel a Deus. E ele amava o Senhor. E tudo que ele fazia para Deus era com amor. É muito diferente de uma pessoa que serve com amor. E José estava na prisão. Aí o carcereiro viu que aquele rapaz era tão dedicado que promoveu ele. Tu vai ser o chefe aqui comigo. Tu vai ficar fechando as celas, cuidando dos prisioneiros. Onde o rapaz ia, ele fazia tudo com excelência, irmãos. E aí tinha o copeiro, o padeiro, e eles tiveram sonho. José interpretou o sonho e aconteceu exatamente. Um foi enforcado e o outro voltou de novo para o palácio. O copeiro que voltou para o palácio, José disse, olha, lembre-se de mim, eu estou aqui injustamente, viu? Lembre-se de mim. Deus fez o homem se esquecer de José. Ficou 2 anos lá, sendo tratado no caráter. Eu imagino que ele chorou muito, mas ele não deixou a amargura entrar no coração. Ele adorava enquanto chorava. Tu és o Senhor, tu és fiel. Então o faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. Aquele copeiro lembrou, Vossa Majestade, me lembrei agora, tem um rapaz lá na prisão. Ele é um hebreu, ele tem o dom da interpretação. Ele interpretou o sonho que eu tive e eu estou aqui. Mande chamá-lo. E aí mandaram chamar José. Ele fez a barba, tomou um banho, se arrumou e foi se apresentar diante de Faraó. E vocês sabem que Deus promoveu José como primeiro-ministro do Egito. Eu fico admirado, sabe por quê, irmãos? Porque ele foi testado. E ele cuidou do coração dele, não se amargurou. Deus, às vezes a gente não entende os pensamentos de Deus. Sabe de uma coisa? Apenas confia. Ele está no controle, amém? Olha, irmãos, Deus sabe o que faz. Eu aqui não sei. E quero aconselhá-lo. Deus, eu posso dizer uma coisa? Posso dar uma dica? A gente quer aconselhar Deus como Ele deve fazer as coisas. Não, confia. Porque se José tivesse saído naquela época, ele ia sair como um prisioneiro qualquer. E Deus disse, não, rapaz, tu não está entendendo, espera mais um pouco. E quando ele saiu da prisão, ele saiu como o homem mais importante do Egito. De prisioneiro a primeiro-ministro. Eu fico impressionado com Deus. E a gente às vezes fica lutando com Deus, né? Deus, Deus se esqueceu de mim. Meu Deus, e as promessas? Sabe de uma coisa? Ele foi aprovado. Ele só se tornou primeiro-ministro porque ele confiou em Deus. Olha para mim, queridos. Confie mais em Deus. Confie. Ele está no controle. Ele sabe o que faz. E quando chegou o tempo de Deus, José foi aprovado. Por isso que Deus exaltou aquele rapaz. Porque Deus tem prazer em exaltar seus filhos. Mas seus filhos precisam ser aprovados dentro do coração. E aí, não apenas José foi testado. Daniel, vou colocar, foi testado na sua fidelidade, né? Ele não parou de orar 3 vezes ao dia, era proibido. Ele foi jogado na cova dos leões e ele foi aprovado pelo Senhor. Que homem foi Daniel? O povo de Israel, Deus provou o povo de Israel 430 anos como escravos. Deus então tira aquele povo. Em Deuteronômio 1,
versículo 1, diz que a caminhada era de 11 dias. Mas aquele povo foi reprovado. Eles não ficaram 11 dias para atravessar o deserto. Eles ficaram 40 anos. Porque foram reprovados. Tem teste na nossa vida. Às vezes é uma situação que é para durar apenas um mês a sua vida. Às vezes é um dia. Mas por você reagir sempre da maneira errada, tem situação que dura a vida inteira. Tem coisas que você não vai experimentar de Deus porque você não tem mudado. Para a gente experimentar o melhor, nós temos que ser aprovado nos testes. Quem não é aprovado não experimenta coisas novas. Não é recompensado. Deus não vai promover uma pessoa que está constantemente com as mesmas posturas erradas. Vai para o teste de novo. Vai de novo para o teste. Então o povo de Israel não saiu do deserto. Era a vontade de Deus que eles morressem lá? Nunca foi. Deus apenas queria que eles conhecessem mais a Ele lá no deserto. Deus queria purificar o coração deles da escravidão do Egito. Deus queria ensiná-los, a serem filhos. Mas eles não conseguiram e foram reprovados. A Bíblia toda está cheia de palavras, irmãos. Provações, refinar, testar. Aparecem essas palavras na Bíblia mais de 200 vezes. Fale comigo. A vida é um teste. Então, não se engane. Essa situação que você está passando, você é que vai determinar quanto tempo você vai ficar nela. E você não vai sair dessa situação de teste até você ser aprovado. Tá doendo? Diga, ai. É verdade. Coloque essa cena, coloque essa imagem, por favor. É você. Andando em círculo. Sempre as mesmas coisas. Sempre as mesmas situações. Porque a vida é um teste. Diga, teste. Aí, irmão, depois de uma informação dessa, que Deus está te dando, que tu estás sendo testado, testada, o que é que tu vai fazer? Vais continuar cometendo os mesmos erros? Porque tem gente que morre e a vida não muda. Porque a vida é um teste. Só experimenta um novo ciclo, um novo tempo, quem é aprovado. Diga, ai. Isso é uma verdade. E Deus está querendo te ensinar hoje, dia 3 de fevereiro, que tu estás sendo testada. Que tu estás sendo testado. Observa o teu comportamento e decida mudar. Deixa de pecar em nome de Cristo. Está com esse vício. Ninguém vai parar você, meu irmão. Nem Deus nos para. Por que Deus não para? Porque Ele não pode? Ele pode, mas Ele respeita as nossas escolhas. Se você decidir que quer pecar o resto da vida, vai ficar no pecado e vai morrer nele. E vai para o inferno. Se estiver vivendo em pecado. Porque quem vive na prática do pecado não conhece a Deus. Está entendendo isso, irmãos? Você pode até cair. Quem é que não peca? Todos nós. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Todos nós cometemos erros e falhas. Mas nós não temos prazer nisso. A gente fica mal. Sim ou não? Então, veja quais são as suas posturas e tome decisão de mudar. A segunda coisa que Deus fala, não é sobre a vida,
é que a vida é uma missão. Coloque aí. A vida é uma missão. Então, primeiro, a vida é o quê? Bem alto. A vida é o quê, irmãos? Não é possível que tu vai esquecer disso quando sair dali. Diga, a vida é um teste. Bem forte, diga, a vida é um teste. Diga, eu estou sendo testado. Ponto, nesse ponto. Entenderam tudo, né? Que você lembre, pelo menos, desses pontos. A vida é um teste. Estou sendo testado. E se eu não mudar, se eu não for aprovado, nada vai mudar. Vou viver as mesmas coisas. Esse ano vai ser igual aos outros anos. Depende de mim, da minha busca por Deus e decisões de mudar de atitudes. A segunda visão que Deus tem sobre a vida é que a vida é uma missão. Salmo 24:1. Vamos ler juntos? Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, irmãos, tudo pertence ao Senhor. E o Senhor, Ele tem confiado em mim e em você. E Ele depositou dentro de nós dons, talentos, inteligência, capacidade. Deus dá a algumas pessoas capacidade de serem ricas. Sabia? Que até para se tornar rico é um dom que Deus dá para adquirir riquezas. Mas para que é? É que você seja egoísta? É que você só... agora eu tenho uma casa, vou ter outra casa, vou comprar uma casa de praia, vou comprar isso. É para isso que Deus está dando riquezas? Não é para você ser egoísta. É para você ser generoso. Ser uma pessoa que tem prazer em dar. Em abençoar os pobres, em abençoar a obra de Deus, em ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Então, Deus dá dons para cada um de nós. Nada é nosso. Somos apenas mordomos, administradores daquilo que é de Deus. Porque Deus não vai dar um dom a você à toa. Não. Se Deus te deu dons, é para você exercer, trabalhar, multiplicar os seus talentos. Não é para você ficar assim. É para você, qual é o seu dom? É de misericórdia? Vai trabalhar nos projetos sociais da igreja. Qual é o seu dom? É com crianças? Procure a Ana. Seja um voluntário com a igreja de crianças. Ah, pastora, eu tenho um dom de cuidar de meninos de rua, mas não tem na igreja. Comece você então, o ministério com meninos de rua. Ministério só começa com gente. Tem que ter alguém com chamado para aquilo. E se Deus te colocou um dom, faz alguma coisa com esse dom. Porque a vida é uma missão. Ninguém está aqui para viver à toa. Olha, nós não nascemos apenas para casar, ter filhos, trabalhar, estudar e ter dinheiro. Não é essa a missão. Essa, né, como é que eu faço? Como é que eu digo? Essa é a... Esqueci o nome. É o estilo de vida. Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem que nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas não foi para isso que a gente nasceu, irmãos. Há uma missão de Deus. Deus sabe os anos da sua vida. Deus estabeleceu um limite para a gente viver. E nos deu dons. E é para que isso? Tem gente que acha que só nasceu para ter filho, para casar, para trabalhar. Existe a missão de mãe, sim, eu sou mãe, eu sei que eu tenho uma missão. A minha missão é que meus filhos sejam 2 homens de Deus. Existe uma missão em ser esposa. É ser uma ajudadora, uma conselheira, para que nosso marido seja bem sucedido. Existe uma missão nos homens. Ser exemplo dentro de casa, parecer com Jesus. Ser um exemplo para os filhos, para a esposa admirar que homem de Deus eu tenho na minha casa. O provedor da família, aquele que protege. Mas fora essas missões que nós recebemos, né, básicas da vida, há uma missão espiritual também. E que você precisa buscar o Senhor. Como eu posso abençoar pessoas? Porque a nossa missão é abençoar pessoas.
Jesus disse, assim como ele veio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O Pai enviou Jesus com uma missão. Ele nasceu, cresceu. Com 30 e poucos anos ele morreu, mas ele teve uma missão. A missão dele era levar os nossos pecados sobre ele e trazer uma nova vida. Ele cumpriu a missão dele. Mas ele diz, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. A missão que ele nos envia é para a gente amar as pessoas. Usar os dons e talentos que nós temos para marcar pessoas. A única riqueza que a gente leva dessa terra é quantas pessoas foram transformadas através da nossa vida. Quantas pessoas você tem sido instrumento de Deus para mudar essas pessoas. Isso tem valor eterno, irmãos. Quantas vidas você vai levar para o céu? A missão que nós temos é de marcar pessoas, de levar Jesus para as pessoas, cada um na sua área. Algumas pessoas vão marcar crianças, vão levar o evangelho para as crianças. Outros vão marcar velhinhos. Outros têm um chamado para drogados. E trabalham uma vida para que aqueles drogados sejam transformados. Então cada um de nós tem uma missão. Você tem que descobrir qual é a sua. Para que o Senhor me deu dons? Porque eu tenho esse amor por isso. Quando Deus coloca no nosso coração paixão por alguma coisa, é naquela área que Deus quer te usar. Entendeu? Qual é a sua paixão? É ali que Deus quer te usar. Precisamos ter consciência de que tudo que Deus nos deu, de que tudo é de Deus, para não queremos ser os donos daquilo que Ele nos confiou. 1 Coríntios 4:7 diz, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido. Você sabia? Tem gente que acha que é bom, porque é bom de si mesmo. Por exemplo, tem gente que tem habilidade para administrar, como José. Mas José sabia que esse dom de administrar foi Deus que deu a ele. Daniel também era excelente administrador. Deus deu a Daniel o dom de interpretar sonhos. Deus deu a Daniel sabedoria para aconselhar reis. Mas Daniel sabia que era do Senhor e não se orgulhava. Quando chamaram Daniel para interpretar sonhos, ele disse, olhe, eu não sei, mas o meu Deus sabe. E vai dizer a você, Vossa Majestade, o que significa esse sonho. Veja que coração o Daniel. Ele sabia que o dom que ele recebeu não era dele. Ele era apenas um administrador desse dom. Ele não se orgulhava. Mas ele sabia que era porque Deus tinha um serviço para ele através desse dom. Então, eu e você não podemos achar que os dons que Deus nos deu, eu sou rico porque eu sou bom mesmo. É nada. Se não for Deus na sua vida, dando capacidade, tu fica pobre, pode marré. Porque riquezas têm asas, irmãos. Um dia a pessoa é rico, depois é pobre. Então a gente não deve se apegar aos dons, devemos nos apegar ao Senhor e saber que há um propósito. Se você não descobrir qual é o seu dom, peça ao pastor Marcos que tem um teste. Ele vai lhe passar, para você descobrir que dom você tem. Porque Deus quer usar esse dom para cumprir a missão que Ele tem na sua vida. Mateus 25, nós não vamos ler, pode colocar aí, do 14 ao 30, fala da parábola dos talentos. Quem lembra da parábola dos talentos? Né? E aí, nessa parábola, mostra para nós, né, que Deus nos dá talentos. Deus nos dá responsabilidade, mas que vai haver o dia da prestação de contas. Um dia você vai se colocar diante do Senhor e vai ter que prestar contas. Teve um que recebeu 5 talentos e ele multiplicou em 10. Teve outro que recebeu 2 talentos e multiplicou em 5 talentos. E teve o outro que recebeu o quê? 1 e foi negligente. Escondeu, não fez nada.
Quantos crentes não estão sendo assim? Negligentes, não fazem nada para Deus, só estão ocupados consigo mesmo. Vai ter prestação de contas, meu irmão. Deus te deu talentos, dons, capacidades, mas há uma responsabilidade. Você que entregou a vida a Jesus, isso foi um dom de Deus. A salvação é um dom. Tu está fazendo o quê com a tua salvação? Ah, eu nasci de novo. Está fazendo o quê? Você é uma nova criatura. Está fazendo o quê? Que diferença você está fazendo? Então nós temos que entender que vai ter prestação de contas. 2 Coríntios 9, 2 Coríntios capítulo 5, 9 e 10. Coloque aí. Diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar. Olha que frase poderosa que Paulo escreveu. Quer estejamos no corpo, quer deixemos o corpo, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Você vê como Paulo tinha essa visão. Deus confiou em mim dons. Eu recebi o dom de ensino, eu recebi o dom de apostolado, eu recebi, né, e o dom de profeta. Ele sabia os dons que ele tinha recebido. E ele tinha um entendimento que ele ia comparecer perante o tribunal de Cristo, para que ele pudesse ser recompensado de acordo com as obras praticadas enquanto ele estava vivo. A minha pergunta é: que recompensa você vai ter de Deus? Algum dom você tem. Estar vivo já é um dom de Deus. Mas todos nós nascemos com dons. Deus colocou uma área que a gente se identifica. Então, meu irmão, faça o melhor. Há uma missão com isso, né? Dê o seu melhor para o Senhor. 1 Pedro 4, 10. Cada um exerça, pode colocar. Cada um exerça o dom que recebeu, Pedro disse. Para servir quem com o dom? Os outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir quem? A si mesmo. É para o seu benefício próprio? É para você se gloriar? Não. Cada um exerce o dom para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então Deus tem uma variedade de dons. Cada pessoa recebe um desejo, uma capacidade de servir. Então, exerça. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olha como Pedro, ele é muito claro. Se alguém fala, se é o dom da palavra, pregue bem. Se você tem o dom de servir, dom de misericórdia, dom do socorro, gosta de ajudar os pobres, faça o melhor. Você tem dom para música, para tocar um instrumento, vai fazer o melhor. Mas saiba que você vai prestar contas, porque há uma missão com isso. Estão entendendo aí, irmãos? Há uma missão. Não fica esse ano sem fazer nada, não. Faz alguma coisa, porque existe uma missão de Deus contigo. Serve os irmãos, serve as pessoas, serve. Deixa Deus te usar naquilo que você tem prazer em servir. Se é ser líder de célula, seja o melhor líder de célula naquela rua. Traga impacto. Abençoe os vizinhos. Crie projetos de abençoar os vizinhos. Seja um líder que vai ser referencial. Se é discipulador, discipule com amor. Faça com prazer. Seja como José. Olha, irmãos, eu nunca vi uma pessoa que serve com amor que não seja excelente. Até quem tem dom de cozinhar, já percebeu?
que ama cozinhar. Gente, as comidas são incríveis. Já tem pessoas que cozinham de qualquer jeito. Ai, meu Deus, tem que fazer esse almoço. Tem gosto de uma comida? Sim ou não? Sim. Então, vamos fazer o quê? Com amor. E quem faz com amor se torna excelente. E eu nunca vi uma pessoa excelente passar desapercebido. Seja excelente. Cumpra a sua missão. Fale para o seu irmão, você tem uma missão, meu irmão. Diga, não guarde o seu talento. E por último, em terceiro lugar, queria que você lesse comigo. Lê comigo. A vida é passageira. De novo, diga, a vida é passageira. Olha só esse texto aqui. Vamos ler juntos? Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Já viu a neblina aqui em Garanhuns? A nuvem desce, fica aquela coisa. Daqui a pouco faz o quê? É a sua vida, é a minha vida. Salmo 103, 15, 16. Quanto ao homem, os seus dias são como uma relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. A vida é tão frágil, irmãos. Salmo 90, versículo 9. Coloque aí. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Pensa aí. Acabou. É assim a vida. Isso significa que a nossa vida na terra é temporária. Só estamos aqui de passagem. Por isso devemos prestar atenção como estamos gastando a nossa vida. Irmãos, quer uma dica? Vai no Domora. Esses dias nós fomos no Domora visitar uma amiga. Meu Deus, tão debilitada. E eu olhei para ela. Eu disse, Deus, às vezes a gente se engana. A gente se acha tão poderoso, tão forte. E somos tão frágeis. Quando a doença vem e os médicos dizem que não tem jeito, o que é a vida? Você pode ter a riqueza que for, tudo fica. E aí você diz, meu Deus, como a vida é frágil. A gente se esquece disso, irmãos. A gente se esquece que hoje somos adolescentes. Os jovens se esquecem que daqui a pouco não vai ser mais jovem, vai ser adulto. Os adultos se esquecem que daqui a pouco chega os 80, os 90. Passa assim os anos. Meu Deus, eu só acredito que eu tenho, depois dos 40, por causa de Adriel, que está lá em Florianópolis. Eu disse, meu Deus, a vida é passageira. Nós temos que observar o que estamos fazendo com ela. Que ela passa rápido. Pode passar. Tem gente que está vivendo como se aqui fosse sua residência permanente. E vive apenas para adquirir bens, riquezas, materiais, como se fosse a coisa mais importante da vida. Ô dó. Morre, deixa tudo, nem leva roupa. E morre de repente. É tão terrível isso, irmãos. A morte, ela é terrível, sim ou não? Nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver eternamente. Mas o pecado trouxe morte. E Jesus veio e levou sobre si os nossos pecados e trouxe para nós a vida dele. Mas nós temos que ter entendimento, há uma missão. Você não é crente, você não nasceu de novo à toa, para viver só para você. Você precisa entender, há uma missão. Você está vivo hoje, há uma missão com a sua vida, porque a vida é passageira. Marcos 8,36. Que aproveita. Essas são as palavras de Jesus, viu? Não é Paulo, nem Pedro, nem Tiago. É Jesus falando.
Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite perderão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então, uma pessoa que vive nessa terra, achando que está aqui só para adquirir riquezas, e não tem tempo para discipular ninguém, não quer se envolver na obra de Deus, louco! Tu és louco! Um crente jamais pode se comportar assim, porque a salvação foi nos dada com a missão de servirmos as pessoas, de pregarmos o evangelho. Louco é uma pessoa que vive só para si. Quem está entendendo? Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus. Louco! Esta noite pedirão a tua alma. Que tesouro você acumulou no céu? No céu não leva-se ouro nem prata, irmãos. Leva-se vidas para Jesus. Vale a pena cuidar de pessoas. Você que se cansou de ser discipulador, volte a se apaixonar por Jesus. Quem se apaixona por Jesus, ama pessoas. É impossível. Esses dias nós fomos participar de umas comunhões de despedida. E eu fiquei muito tocada. André e Luciana foram embora lá para Salvador. E eles eram líderes de célula, discipuladores. E nós fomos lá na despedida. E os discípulos começaram a falar deles. E choraram. Choraram. Por quê? Porque eles cuidaram deles. E um deles disse: pastor, o nosso casamento não se acabou, porque esse casal nos ajudou. Vale a pena cuidar de pessoas, ver uma família não se acabar, ver casamentos sendo restaurados, ver pessoas não se desviarem, porque alguém se importou. A minha pergunta é: você tem se importado com quem? Se for só com você, meu irmão, louco! Não é grave isso, irmãos? Essa atitude é uma loucura. Porque você foi salvo, foi para dar sua vida. Vale a pena sim. O diabo diz que não vale a pena discipular. É mentira. Porque se Jesus não tivesse vindo, Jesus veio e investiu em nós peças raras. Que quantas vezes damos tanto trabalho a Ele, sim ou não? E Ele não desiste. O Espírito Santo é o maior discipulador que existe. A gente entristece o Senhor muitas vezes, mas Ele está ali investindo. Não, filha, haja assim, minha querida. Chega, fica com vergonha. Como é que nós, como filhos dEle, não vamos dar a nossa vida pelas pessoas? Jamais. Pense uma coisa dessa. Servir as pessoas, discipular, cuidar de pessoas. Foi o grande mandamento. Quando ele estava subindo, as últimas palavras dele, ele estava deixando o coração comigo e contigo como igreja. Ide, façam discípulos de todas as nações, cuide de vidas, cuide de pessoas. Porque ele deu a vida para formar aqueles homens complicados. Se você vê Pedro, impetuoso, João, apóstolo do amor, disse: Jesus quer que a gente ore e mande descer fogo dos céus e mate esses samaritanos? Ele não era tão amoroso assim, mas por causa de Jesus, ele se tornou o apóstolo do amor. Alguém investiu em você através da oração, lhe aconselhando, indo atrás de você. Por isso que você está aqui. Alguém tem se importado contigo. E você vai fazer o que com sua vida? Viver de maneira egoísta? Nunca. Nisto consiste o amor. 1 João 3,16. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. É Jesus, é o Espírito Santo falando ali através do apóstolo João. Nós não podemos viver à toa,
A vida é passageira. Como é bom ver testemunhos assim de casais marcados. Alguém deu a vida por eles. E nós, CCA, somos uma igreja que vamos cumprir a missão do Senhor. Somos uma igreja de discipulado, irmãos. E não vamos abrir mão dessa visão do coração de Jesus. Nós vamos dar nossa vida pelas pessoas. Quem está conosco, diga amém. E se você não está, se arrependa, meu irmão. Porque esse chamado foi Jesus que deu à igreja dele. Façam discípulos. É um mandamento, é uma ordem, não é uma opção. Não é uma escolha, quero não. Se tu dizer assim, quero não, tu estás em pecado. Peça perdão ao Senhor, cuidar do irmão, dever. Proteger o irmão, ensinar a Bíblia ao irmão, é um dever. Mas não viva assim, pensando só que aqui é permanente. Aqui não é permanente, há uma missão. Outras pessoas, pode colocar aí, gastam a vida apegadas ao mundo. São crentes. Ei, você que nasceu de novo, não se apegue ao mundo. Não viva como as pessoas do mundo. Tem pessoas que vivem apegadas ao mundo, vivendo de acordo com o seu padrão do mundo, com o padrão dos pensamentos do mundo, a linguagem do mundo. Tiago 4,4. Olha o que é que Deus diz para a gente que está vivendo como pessoas do mundo, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É duro ou não é essa palavra? Nós estamos no mundo, não é para ser igual ao mundo, nem nos comportarmos como o mundo diz. Estamos no mundo para ser sal da terra e luz. Sal da terra e luz é fazer a diferença, não é ser igual ao mundo. Romanos 12:2. Não se amoldem, Paulo diz, ao padrão deste mundo. Olha um quebra-cabeça aí. Não pode encaixar conosco. Nós temos que chocar mesmo. Os nossos conceitos e valores devem ser diferentes mesmo. Mas nós devemos ser amorosos. Demonstrar o amor de Jesus pelas pessoas. Mas ensiná-las o que a Bíblia diz. O que significa isso? Não se amolde ao padrão do mundo. Significa que não devemos tomar forma deste mundo. Não vivemos de acordo com o seu padrão de pensamento, seus valores. Mas devemos adquirir, absorver os valores do reino de Deus. E essa frase, estou concluindo para a gente orar. Nós vamos ler juntas essa frase. Vamos ler juntos? Só temos uma vida e ela logo passará. Somente aquilo que fizermos por Cristo permanecerá. É desse homem de Deus, Study, né? Study. O pai do pastor Abe sempre falou essa frase. Só temos uma vida e ela logo passará. Somente aquilo que fizermos por Cristo permanecerá. Guarde essa frase no seu coração. Primeira vez que eu ouvi essa frase, o pastor Abe falando. Só temos uma vida e ela logo passará. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos. O que é a vida? O que a Bíblia fala sobre a vida? A vida é um teste, meu irmão. Você está sendo testado. A vida é uma missão. Ninguém está aqui para viver à toa. Há um propósito. Com os dons e talentos que Deus te deu. A vida também é passageira. A vida é passageira. Feche os seus olhos. O que é que você está fazendo com a sua vida? Espírito Santo, queria que você fechasse seus olhos. Ore por você. Coloque sua vida diante do Senhor. Todo dia você está sendo testado. Todo dia. Deus tem coisas novas para cada um de nós. Mas precisamos ser aprovados desse teste. Você precisa reagir diferente. Ter atitudes diferentes.
Preste atenção na maneira como você está vivendo. Venha nesse lugar, Espírito Santo, falando com cada um de nós. Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, venha nos convencer daquilo que precisamos mudar. Venha nos mostrando, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha nos convencendo de áreas, de atitudes que precisamos melhorar. Venha nesse lugar, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, comece a orar por você. Deixa Deus te mostrar quais são as áreas que você precisa tomar decisões de mudar, querida. Tomar decisões de mudar, meu irmão. Espírito Santo, vem aqui nesse lugar.